que você tá ligado, hein? Falei no Donos da Bola, só pra ver se você tava ligado. Você tá ligado aqui no Band News na área. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Eu conversei agora com uma pessoa, me explicando. Muita gente não entendeu a venda do Marlon. Porque, por exemplo... É empréstimo, a princípio, desculpa, né? empréstimo a princípio. Eu acho que vai ser vendido também, Eu também acho que vai. Vidalma, aí depois Kaique e depois o Marlon na sequência. Aí acaba o jogo, o Cruzeiro perde, dia seguinte, empréstimo do Marlon. Aí, pô, mas como assim? Já tinha 2 laterais, aí abre mão de um, só que tem um porém. Só que tem um porém. Quando é que foi que o Grêmio apresentou uma proposta? Que mês foi? Dezembro do ano passado. Que uma proposta... A primeira proposta do Grêmio, né? foi apresentada em dezembro do ano passado. Depois o tem Grêmio os apresentou valores? outra em fevereiro. Não, os valores eu não tenho. Lembra dos valores, Valu? Não lembro. Fato é que ontem, atenção, eu confirmei aqui. Perguntei. O Grêmio que procurou o atleta, o Grêmio que procurou e o atleta pediu pra sair, ou o Cruzeiro que falou, é que pensando bem... Ô Grêmio, vem cá. Sabe aquele... Tá sumido? Oi, sumido. Oi, sumido. Pois é, mas não. A informação é de que o Grêmio ainda demonstrou interesse, porque o Quinteiros não está satisfeito com os dois laterais, está satisfeito com os 2 laterais. O presidente do Grêmio assistiu o jogo contra o Muxuquiruna e falou assim, é exatamente isso que eu preciso aqui. Não Foi isso? Não foi foi desse por jeito? isso, porque já mandou proposta em Foi dezembro. Mas vai jogar lá. Foi desse jeito? Eu também acho que vai jogar lá. Foi desse jeito? Mas eu queria saber em que momento que foi a negociação. Não, Você tem essa informação? Desde o ano passado, o interesse. Saber o martelo. Aí, o que foi que pesou? Conversando hoje com uma fonte lá do Sul. A temporada toda o Cruzeiro tá mal. Não é o Marlon especificamente, né? Outros jogadores também estão. Pô, contra o Muxuquiruna, o William foi muito criticado. Bancado pelo Léo Jardim. E naquele jogo especificamente, por que ele escalou o Marlon? Segundo o Léo Jardim, o Marlon vinha treinando bem. Mas o Gamarra também vinha, era a informação que eu dei aqui. E no entanto... E o Gamarra não foi pro jogo. Exatamente. Aí o Marlon vai pro jogo. Só que aí o Grêmio, o Quinteiros, insatisfeito com os 2 laterais que o Grêmio contratou recentemente, inclusive um deles muito acima do peso e não consegue baixar, isso tem incomodado o Quinteiros. O Quinteiros olhou e falou assim, não, vamos buscar outro lateral. Aí, bom, tem o Marlon, nós apresentamos uma proposta. Mas será que ele viria agora? Aproveitando a janela de exceção, ligação pro Marlon, o Marlon falou, tô disposto. Isso ontem de manhã? Ontem, rapidamente, ontem de manhã. O Marlon desgastado aqui, torcida e Marlon em torcida, o Marlon falou, banzai, Danielson. E foi. Mas o que eu mandei pra você quando saiu a escalação do Cruzeiro? Você não lembra, não? Não lembro. A gente conversou antes do jogo. Sim, só um minutinho. Não, é só um ponto pra completar É sobre isso. É sobre isso. Eu mandei assim pra você. HG, você consegue me explicar o que fez o Marlon se tornar o titular do jogo de hoje? Eu consigo. Só uma coisa pra complementar essa informação. O Cruzeiro, depois do jogo contra o Muxuquiruna, a diretoria do Cruzeiro não queria, em hipótese alguma, permanência. Não queria, em hipótese alguma. Era desejo do Cruzeiro essa saída. Aconteceu algo mais do que o futebol? Não, futebol. Só futebol. Só o futebol no jogo de quarta? A verdade, gente, é que o Cruzeiro queria fazer a negociação com o Red Bull Bragantino em dezembro do ano passado. Muito. O Cruzeiro queria. Muito. E assim, eu tive acesso a algumas mensagens, troca de mensagens dessa época, em que, naquela ocasião, o Cruzeiro insistiu por algumas vezes para que o Marlon fosse e o Juninho Capixaba chegasse. Era desejo do Cruzeiro. Total. O Cruzeiro queria muito saída do Marlon já lá atrás. Não pela saída do Marlon em si, mas pela possibilidade de buscar um jogador que, na cabeça da diretoria do Cruzeiro, era superior ou superior ao Marlon. Então esse jogador já começou o ano em baixa no Cruzeiro. Sim, e ele sendo não quis visto sair. De cara torta. Isso, ele não quis sair. Beleza, mais informação. Ele, Marlon, não quis sair. E aí o Cruzeiro falou, e aí, Marlon? O Red Bull Bragantino topou. Aliás, uma loucura que o Red Bull Bragantino... De verdade, credenciá-lo a ser titular no jogo contra o Muxuquiruna, pra mim, é um absurdo em toda essa composição do que já foi passado. Tá, então vamos lá então pra confrontar um pouco do seu absurdo. Falar da parte do Cruzeiro. O Cruzeiro, a instituição, pra mim, perdeu o time de negociar o Marlon. Perdeu o time de negociar o Marlon. O Marlon não fez um segundo semestre de 2024, como outros não fizeram, mas acho que o principal do Marlon, além do campo, jogo contra o Flamengo, aquela questão da barreira que sai, são várias situações que vão irritando o jogador. O jogo contra o Bahia, aos 37 minutos, quando ele não consegue perseguir o Ademir, o Ademir acaba fazendo a jogada, cruza, o Bahia empata, um jogo que acaba sendo fundamental para a perda da vaga na pré-Libertadores para o Cruzeiro. São outros vários episódios.
curtidas em publicações do Grêmio. Aliás, eu imagino a cena do Marlon descendo no aeroporto de Porto Alegre e correndo para a arena do Grêmio como Montoya estava correndo naquele reality. Alguém vai precisar, o empresário vai precisar de gritar para ele e falar: Marlon, por favor, Marlon, porque assim que ele descer no aeroporto de Porto Alegre, quando falarem com ele, a direção da arena do Grêmio é para cá, vai realizar o sonho da grande vida. Sim, está, de fato está. Vai realizar, porque interagiu durante vários tempos com publicações do Grêmio. Não, eu só tô falando. É um flerte correspondido, então? Isso, finalmente, cara. Deu match? Deu match. É quando o cara finalmente, depois de adulto, consegue se relacionar com aquela menina da escola que praticava bullying com ele e que não olha. É o que tá acontecendo na vida do Marlon. Pra confrontar o absurdo. Marlon, por favor. Alguém vai ter que parar de correr esse rapaz. Absurdo, Elton. Quais dos outros 2 jogadores jogaram nota 6, pelo menos, nesse período que o Marlon ficou no banco de reservas? O Jardim, ele colocou o Marlon levando em consideração os treinos. Eu não tenho acesso àquilo que o Marlon estava fazendo nos treinos. Se você tiver, tudo bem. Falar que, se você tiver alguma informação, o Marlon vinha mal nos treinos e o Jardim acabou proporcionando uma oportunidade para ele. Lembrando que ele não jogou. O Jardim falou que ele treinava bem. Foi a primeira e única partida do Marlon com o Jardim, com uma equipe principal. O jogo que ele jogou com o Jardim foi exatamente no dia 12 de fevereiro, quando o Jardim estreou contra o Democrata de Governador Valadares. Repito, o erro pra mim é do Cruzeiro, que perdeu o time. O Jardim não vejo como nenhum absurdo, uma vez que ele não consegue encontrar soluções para várias posições no campo, meio campo, lateral esquerda, ataque, também variando um pouco, mas principalmente meio campo e lateral esquerdo. Então, e uma vez o Vidalba jogou, o Kaique jogou, ninguém no Cruzeiro hoje consegue ser nota 5,5, eu diria, na lateral esquerda do Cruzeiro. Então, da parte do Jardim, não vejo nenhum tipo de absurdo essa tentativa com o Marlon no último jogo. O Cruzeiro, sim, perdeu o time diz mais a respeito da desorganização do Cruzeiro. Eu vi muita gente falando: o Jardim tá perdido, hein? Com relação a esse episódio, pode estar com relação a outras coisas. Não pra mim com relação ao episódio do Marlon. Pra mim tá muito perdido. Tá muito ótimo. Perdido. Tudo bem. De verdade. O Kaique, ele teve a sequência dele, nota 6, nota 5, mas é ele que tava tendo... Beleza, que seja 4. A do Marlon era 0, porque ele nem atuava. Isso. Nem atuava. E já vinha com isso, com esse currículo vasto aí que você deu. Até cortou meu áudio aqui, ó. Aí é loucura. Então, assim, ele já vinha com esse currículo vasto que você tinha colocado, com a perseguição que a torcida já tinha contra ele, com inúmeras atuações abaixo da crítica, várias. Uma se eu não me engano, foi contra o Betim, que parecia que ele estava em outro planeta. Não era o Jardim técnico, só pra te lembrar. Não importa, eu tô falando do Marlon. Eu tô falando do Marlon. Tô falando do Marlon. O Marlon, o currículo dele nos últimos tempos no Cruzeiro era para ele não aparecer mais entre os titulares da equipe do Cruzeiro. Aí agora, o Cruzeiro vivendo uma fase extremamente complexa, tentando buscar um melhor time e achar que a entrada do Marlon é o que faria a diferença e não a do Kaique, para um jogo que o Cruzeiro precisava atacar um adversário extremamente fraco, coloca um cara que está totalmente perdido e desinteressado em jogar no Cruzeiro. Os próprios dados que você passou comprovam isso, que ele estava totalmente desinteressado em jogar no Cruzeiro. E o Leonardo Jardim achou extremamente útil e inteligente pegar um cara que fez 2 treinos bem, eu vou pegar ele e colocar ele agora, porque eu tô perdido aqui, mas que segue em tiroteio. Eu vou chamar um intervalo, eu preciso tomar uma água, Eltinho, se não tiver aí eu tenho aqui minha Aquíssima, que é mais um produto da Ecobir, melhor água mais pura do planeta. Eu vou para um rápido intervalo, tem trânsito, daqui a pouco na volta a gente segue com o Band News na área, mas antes eu preciso dar um recado para você que financiou carro, ônibus, moto, van, caminhão. Atenção, independentemente do valor que você financiou. Pode ser um carro de 100 mil, um ônibus de 200, um ônibus de 400 ou um carro de 1 milhão, não interessa.
Se financiou, juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Quem pode fazer uma consulta para identificar juros abusivos e fazer com que você receba de volta até 80% do que pagou de forma indevida? Solução Consultoria, você vai chamar agora. A Solução Consultoria atende no 99-695-3077. Financiou carro, ônibus, van, caminhão, não interessa o valor, não interessa o prazo, não interessa se quitou, se deixou de quitar, não interessa se foi há algum tempo, não interessa se está sendo agora, se é contrato em vigência, se tem ou se teve juros abusivos, você pode receber dinheiro de volta. Quer saber o telefone? Eu repito para você, WhatsApp 99-695-3077. 99-695-3077. Solução Consultoria 99-695-3077. Estão ligando para você falando de busca e apreensão, não entrega não, fala com a gente que a gente ajuda. Solução Consultoria.